Olá, me chamo Henrique Louveira e vou acompanhar hoje vocês por mais uma aula de Fisiologia do Disco Complicado. Hoje nós vamos falar especialmente sobre o ciclo cardíaco e da função do coração como uma bomba para o funcionamento fisiológico do nosso corpo. Então, para começar, nós vamos tratar um pouco mais sobre o ciclo cardíaco. Basicamente, o ciclo cardíaco é o evento de eventos que ocorre entre o início de um batimento e o início do outro. O que a gente tem, a grosso modo, entre um batimento e outro é a sístole e a diástole. A sístole é aquele processo em que o coração vai pegar o sangue que está dentro dele e mandar ele para a circulação, para todo o corpo, seja lá pelas artérias pulmonares ou pela artéria aorta. E a diástole é o momento em que o coração está pegando o sangue que está chegando pelas veias, sejam elas cavas ou então as veias pulmonares, e enchendo o coração para depois esse sangue ser mandado de volta para a circulação corporal. E nesse momento, quando a gente tem o ciclo cardíaco, a gente vai ter B1 e B2, que são duas bulhas que a gente escuta no coração, quando a gente está fazendo a ausculta dele, e que basicamente elas demonstram o que está acontecendo. Por exemplo, B1 é o som que a gente escuta no começo da sístole. Isso porque as válvulas mitral e tricúspide vão estar sendo fechadas. E quando elas se fecham, elas fazem esse barulho. E elas se fecham quando o ventrículo está contraindo. E se o ventrículo está contraindo, significa que o sangue está saindo do coração. Logo, a gente tem aí o início da sístole. E já B2, a gente vai escutar quando há o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar. E isso vai acontecer quando há um relaxamento do ventrículo. Quando há um relaxamento do ventrículo, começa a entrar mais sangue lá nos átrios e aí, por pressão, a válvula vai fechar. E vale ressaltar que o ciclo cardíaco sempre vai ter início lá no nó sinusal. Tá, e por que será que sempre vai ter o início lá? Basicamente isso acontece porque é lá no nó sinusal em que acontece todo o estímulo para que o batimento cardíaco ocorra. Ou seja, lá no nosso sinusal vai ser gerado um estímulo, um impulso elétrico, que vai ser propagado por todas as fibras lá do coração para que eles contraiam. Primeiro lá na porção atrial e depois lá na porção ventricular, respectivamente. Uma de cada vez, para que não haja uma confusão aí no ciclo cardíaco. E agora, só para completar esse raciocínio, basicamente a sístole vai iniciar com o fechamento das válvulas mitral e tricúspide, que vai coincidir também com o momento que a gente escuta o AB1, que é a primeira bulha ali do coração, e logo quando a AB2 vai ser quando acontece a diástole, que vai ser o fechamento das válvulas aórtica e pulmonares. E para a gente conseguir entender tudo que acontece entre esse momento em que começa a sístole e termina a diástole, a gente vai analisar esse gráfico disponível no Guyton e que ele explica e mostra muito bem tudo o que está acontecendo durante o ciclo cardíaco em diferentes partes do coração. E antes da gente começar a entrar nas minúcias e nos detalhes do ciclo cardíaco, eu quero ressaltar aqui uma coisa que é interessante. A frequência cardíaca, conforme ela vai aumentando, vai fazer com que o coração, obviamente, bata e contraia de forma mais rápida. Só que não necessariamente todo o ciclo cardíaco vai ser afetado da mesma forma. Normalmente, o período que é mais reduzido é a diástole. A sístole, a priori, ela vai ficar com a mesma duração. E se a diástole é o momento em que o coração está se enchendo de sangue, se eu encurtar o tempo em que o coração vai estar sendo enchido de sangue, eu vou ter menos sangue chegando no coração e, por consequência, menos sangue saindo do coração quando a frequência cardíaca está mais elevada. Isso pode parecer menos um pouco não intuitivo, mas é isso que acontece. E só para nós analisarmos o que eu já tinha dito antes, vejamos aqui neste gráfico o momento que está escrito sístole. No momento em que a gente tem a sístole, nós temos ali um aumento da pressão aórtica, isso significa que existe uma força sendo feita lá na aorta. Também isso vai acontecer lá nas artérias pulmonares, porque o sangue está saindo do ventrículo e indo para esses vasos, ao mesmo tempo em que nós vamos estar vendo uma diminuição do volume ventricular. Isso porque vai estar saindo sangue lá do ventrículo do coração, seja ele o direito ou o esquerdo, e ele vai estar indo lá para um dos grandes vasos do corpo. Contudo, no momento em que começa o período da diástole, a situação muda completamente. A gente vai ter uma redução da pressão, por exemplo, nesses grandes vasos. Ela vai literalmente despencar.
no momento em que o coração parar de fazer força para o sangue sair de dentro dele. E como o coração não está mais fazendo força para o sangue sair dentro dele, o coração vai começar a entrar dentro dele por meio lá das veias, sejam as cavas superiores e inferiores ou as veias pulmonares. Tudo isso também é possível de ser visualizado em um ECG, num eletrocardiograma. Por exemplo, no momento que começa a onda QRS, ou no caso complexo QRS, ao início da despolarização dos ventrículos. E a gente pode associar essa despolarização dos ventrículos ao começo da contração dos ventrículos, a contração do músculo cardíaco, do miocárdio, que sempre vai funcionar como um sincício, porque todas as células do coração vão contrair ao mesmo tempo e de uma só vez. E outra coisa que nós podemos notar é que no momento em que o coração, mais especificamente o ventrículo, parar de fazer força, as válvulas arterioventriculares vão abrir, no caso a mitral e a tricúspide. E nesse momento, o sangue que está lá no átrio vai começar a entrar automaticamente lá no ventrículo. Ele não vai precisar necessariamente da força lá do átrio para que aquele sangue entre lá para baixo no ventrículo. Basicamente, isso vai funcionar como se fosse uma comporta. Vamos imaginar que na porção de cima existe um monte de líquido, no caso o sangue que está lá dentro do átrio. No momento em que essa comporta se abrir, aquele sangue vai começar a descer, até mesmo por ação da gravidade ou da própria diferença de pressão entre os dois locais. E tendo isso em mente, a gente vai entender que o átrio ele não é necessariamente uma bomba como é o ventrículo. O ventrículo faz toda aquela força para tirar o sangue que está lá dentro dele e mandar ele por todo o corpo. Só que o átrio não faz toda essa força. Os livros de fisiologia normalmente descrevem ele como primer pump. Primer pump a gente pode ter uma ideia de que seria uma bomba primária. As traduções normalmente trazem uma bomba de escova, mas nem o Google sabe o que é uma bomba de escova. Então eu prefiro chamar elas de uma bomba primária. Então basicamente ela vai fazer uma forcinha ali só para ajudar o sangue a descer. Normalmente essa força que o átrio vai fazer vai acontecer lá no início do ciclo cardíaco, ou melhor dizendo, mais para o final do ciclo cardíaco, quando ele já está ali no período da diástole, no momento em que o nó sino ventricular, lá onde vai acontecer a geração do impulso elétrico, vai criar um impulso elétrico e vai mandar esse impulso elétrico primeiro para os átrios. E no momento em que os átrios recebem esse impulso elétrico, eles começam a se contrair, fazendo com que esse sangue que está lá em cima, ou no caso, a porção residual desse sangue, seja mandado lá para dentro dos ventrículos. Dessa forma, mais de 80% do sangue que está chegando lá no átrio vai lá para o ventrículo de maneira passiva. Ele não recebe uma força em si do átrio. O átrio só vai ser responsável por mandar o restante, uns 20% daquele sangue para dentro do ventrículo, mais no finalzinho da diástole. E sabendo disso, fica um questionamento. Se nesse momento teu átrio parasse de funcionar, não parasse assim completamente, digamos que ocorresse ali um problema na condução elétrica em que teu átrio ficasse imune a todos os impulsos gerados lá pelo nosso sino atrial. Sino atrial não. Na verdade, sino atrial sim. Então vamos pensar. Teu átrio parou de funcionar completamente. Tu vai perceber isso? A resposta pode surpreender algumas pessoas. Mas não, tu não perceberia isso na maior parte das condições em que tu vai estar. O coração ele pode continuar operando mesmo sem esses 20%. Você lembra que eu disse lá atrás, por exemplo, quando a frequência cardíaca aumenta, o tempo que reduz é o tempo da diástole? Então, justamente, por exemplo, esse tempo aí que está reduzindo, que a gente não percebe lá quando a nossa frequência aumenta, pode ser esse mesmo tempo, essa mesma quantidade de sangue que vai estar deixando de chegar ao coração, ou mais especificamente no ventrículo, se os átrios pararem de funcionar. O coração e o corpo como um todo, eles têm uma reserva biológica muito grande. E aí, por isso a gente percebe que a gente tem em torno de 300 a 400% aí de uma reserva biológica no nosso coração, em que ele consegue bombear mais do que é necessário para suprir todas as nossas funções. Isso seria notado apenas se a pessoa se exercitasse, aí poderia juntar com outros elementos fisiológicos, como por exemplo o aumento da frequência cardíaca, e aí sim nós vamos ter um impacto significativo, já que o átrio não está funcionando e não está mandando o sangue lá para o ventrículo na função geral da pessoa, porque aí sim haveria um débito cardíaco reduzido. Bem, e agora que eu já expliquei que o enchimento do ventrículo acontece basicamente durante a diástole, quando as válvulas arterioventriculares estão abertas, quero perguntar uma coisa.
Será que existe um enchimento ventricular durante a sístole? A princípio, tu vai parar, pensar e provavelmente dizer não, porque o enchimento ventricular acontece durante a diástole. Só que existe um detalhezinho aí. Quando o coração, o ventrículo mais propriamente dito, está se contraindo para empurrar o sangue lá para fora dele, lá para a aorta ou para a artéria pulmonar, ele está fazendo uma força. E essa força vai fazer com que esse sangue saia de dentro do ventrículo e vá para um desses grandes vasos. E entre o coração e esses grandes vasos, nós temos válvulas. Diga-se a válvula aórtica e a válvula pulmonar, que vão impedir o refluxo desse sangue para dentro do coração depois que a sístole terminar. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem ali dentro do coração, o coração se pressionando, fazendo uma baita de uma pressão para levar esse sangue para fora dele e indo lá para um desses grandes vasos. No momento em que o coração para de fazer essa grande pressão, o que seria de se esperar é que esse sangue que está com uma grande pressão acima dele voltasse para dentro do ventrículo. E isso não acontece porque a gente tem ali a válvula aórtica e a válvula pulmonar que impedem esse movimento de retorno. Elas vão fechar basicamente a passagem. Só que nesse momento, bem no exato momento que o coração para de fazer essa força e antes da válvula se fechar completamente, existe um influxozinho rápido ali que volta de sangue ali da aorta ou da válvula da artéria pulmonar para dentro do coração. Mas é uma coisinha rápida e praticamente insignificante. Indo agora para uma parte um pouquinho mais óbvia, faz um pouco mais de sentido, a gente vai ver como acontece esse esvaziamento do ventrículo pela pressão que está sendo criada ali pelo miocárdio durante a sístole. Basicamente, não acontece tudo de uma vez. O coração não começa ali a fazer força e o coração se esvaziou e o sangue saiu, foi para a aorta ou para a artéria pulmonar. Não, não é bem assim que acontece. No momento em que o coração começa a se contrair por causa do impulso elétrico que ele está recebendo, ele não vai basicamente pegar e tirar o sangue todo de uma vez. A gente vai ter algumas fases que vão estar acontecendo entre uma coisa e outra. A primeira fase é uma contração isovolumérica do miocárdio, do músculo cardíaco e do ventrículo ali como um todo. Basicamente, o músculo cardíaco vai começar a se contrair, mas ele não vai estar reduzindo de tamanho. O volume dentro dele vai estar igual. Só que vai ficar mais apertado, mais apertado, mais apertado, vai estar fazendo maior pressão sobre o sangue que está dentro dele. E toda essa etapa em que o coração, mais especificamente o ventrículo, vai estar fazendo força, mas o sangue não vai estar saindo dele porque o volume lá dentro dele está igual, a gente vai chamar de contração isovolumétrica. Isso porque, apesar de estar vendo ali uma contração das fibras musculares, o volume ali delas não vai se alterar, porque o conteúdo de dentro delas, que é o sangue, vai continuar sempre igual. A gente pode pensar nesse período da contração isovolumétrica como um período em que o coração está aumentando a sua força para combater a força resistente que ele tem que fazer para abrir a válvula atrioventricular, perdão, a atrioventricular não, a válvula aórtica ou a válvula pulmonar, para mandar esse sangue para fora do ventrículo. E no momento em que ele vence essa força resistente, essa força que está sendo feita lá pela válvula, ele vai começar o que é conhecido como período de ejeção. E vai ser nesse momento em que todo o volume de sangue que está ali dentro do ventrículo vai pelo menos tentar ser empurrado para fora pela aorta ou então pela artéria pulmonar. Mesmo fazendo essa força toda, o ventrículo não tem força suficiente para mandar todo o sangue que está dentro dele para fora. Então a gente vai ter ali uma incapacidade do miocárdio de mandar todo esse sangue para fora. Então nós vamos ter ali dentro do ventrículo um resíduo sistólico, uma partezinha ali do sangue que não conseguiu ser expulsa de dentro do ventrículo, que nós vamos analisar isso depois em mais detalhes. Mas no momento em que o coração para de se contrair, mais especificamente o ventrículo para de fazer essa força forte para mandar o sangue para fora dele, a gente vai começar a ter um relaxamento. As fibras do coração, as fibras do miocárdio vão começar a relaxar. Não existe mais aquela excitação elétrica para fazer a despolarização do músculo e ele vai começar a relaxar. No começo ele vai continuar se expandindo, voltando ao volume de origem, depois ele vai continuar um relaxamento isovolumétrico,
que assim como ele teve lá no início uma contração isovolumétrica, ele também vai ter um relaxamento isovolumétrico, em que ele vai estar relaxando, mas o tamanho, a quantidade de volume de sangue que cabe dentro do ventrículo não vai estar aumentando. E agora que a gente já entendeu como funciona todo o processo da sístole, a gente vai entender o que é o débito sistólico, que é basicamente aquele sangue residual que fica dentro do coração depois que a sístole termina. Então, para a gente entender o que é esse débito sistólico, vamos analisar a quantidade de sangue que existe dentro do ventrículo em diferentes momentos do ciclo cardíaco. Primeiro, quando acontece lá, por exemplo, a abertura da válvula mitral, que vai ser nesse momento em que o ventrículo vai estar começando a se encher com o sangue que está vindo lá do átrio, ele vai começar a se encher e vai chegar ali a um volume, por exemplo, em média de 120 ml. Quando o ventrículo se enche, ele vai começar a se contrair para pegar esse sangue que está dentro dele e mandar ele para a circulação corpórea. E nesse momento, a válvula mitral ou a tricúspide também vai se fechar e vai abrir a válvula aórtica ou pulmonar, por causa da pressão que o ventrículo está fazendo, empurrando esse sangue para fora do coração. Durante esse período de ejeção, uma grande parte desse sangue vai ser tirado de dentro do ventrículo e mandado para a circulação corpórea, mas nem todo ele vai ser mandado. No momento que acontece o coração, em que o ventrículo para de se contrair, a gente vai ter o fechamento da válvula aórtica, marcando aí o final desse ciclo cardíaco. Só que durante todo esse ciclo cardíaco, não foi todo aquele sangue que veio do átrio para o ventrículo que foi mandado para a circulação. Uma pequena parte dele continua lá dentro do coração. E é essa quantidade de sangue que ficou lá no coração, mesmo depois do fim da sístole, a gente vai chamar de volume sistólico final. E a gente tem que comparar ele com o volume diastólico final, que é o volume que existe dentro do ventrículo no final da diástole, antes do início da sístole, que é no momento que o coração vai pegar esse sangue e mandar para fora, e ver quanto desse sangue o coração conseguiu mandar para a circulação corpórea. Por exemplo, é comum que a gente encontre lá no ventrículo, quando está acontecendo o final da diástole, um volume de 120 ml. Então a gente pode definir que o volume diastólico final é de 120 ml. E lá, quando acontece o final da sístole, a gente ainda vai ter um volume residual ali, por exemplo, de 50 ml. Então a gente sabe que existe uma diferença aí de 70 ml entre o valor que tinha lá no final da diástole e no final da sístole. Isso significa que esses 70 ml de diferença foram mandados para a circulação corpórea. E se a gente fizer a fração ali de volume diastólico e comparar os dois, a gente vai perceber que a gente tem uma fração de ejeção de 60%. Isso é, 60% do sangue que chegou lá no ventrículo foi impulsionado para o corpo. Contudo, nem sempre isso acontece dessa maneira, tá? Existem situações em que, por exemplo, existe uma insuficiência mitral ou aórtica, em que pode haver retorno do sangue e que o volume sistólico final vai ser maior. E o que pode acontecer e pode acarretar até mesmo uma insuficiência cardíaca. E eu falei muito aqui durante essa aula sobre as válvulas. Basicamente disso eu vou fazer uma revisãozinha para vocês do que são essas válvulas. Nós temos 4 válvulas em todo o nosso coração e basicamente a gente vai usar elas para que elas impeçam o refluxo ou a passagem de sangue para um lugar em que ele não deveria estar indo naquele momento do ciclo cardíaco. Então, por exemplo, nós vamos ter as válvulas atrioventriculares, que vão ser a tricúspide e a mitral, que vão separar os átrios dos ventrículos. Vão ficar ali bem na divisão entre eles. E elas evitam o refluxo de sangue do ventrículo para o átrio durante a sístole, isso é, vai impedir que o sangue que está lá embaixo, dentro do ventrículo, volte para o átrio no momento em que o ventrículo começar a se contrair, apertar, empurrar esse sangue para fora dele. E depois nós vamos ter as válvulas semilunares, que são aquelas válvulas que separam o coração dos grandes vasos, que vão ser a válvula pulmonar e a aórtica. Elas vão impedir o refluxo dos grandes vasos de volta para os ventrículos. Pensem que no momento final da sístole, o coração está fazendo uma baita pressão para empurrar aquele sangue que está dentro dele para fora. Isso vai fazer com que exista um sangue com muita pressão dentro destes vasos. E no momento em que o coração para de se contrair, esse sangue teria a tendência de voltar para dentro do ventrículo, porque a pressão lá já está menor.
e as válvulas têm esse papel de impedir que esse sangue retorne para dentro deles. Dentro do coração, nós também vamos ter os músculos papilares. São umas estruturazinhas ali, junto com as cordoalhas tendíneas, que vão ser responsáveis por segurar essas válvulas. Depois que elas se fecham, impedem que elas se abram. E eu pergunto para vocês, se uma dessas cordoalhas tendíneas se rompesse, o que será que aconteceria? Isso pode acontecer, por exemplo, em quadros em que a pessoa teve um infarto que atingiu, por exemplo, uma parte relacionada às musculaturas papilares do coração. E isso pode acarretar, dependendo do grau de acometimento, até mesmo uma insuficiência cardíaca. E relembrando aqui, só para a gente finalizar essa parte das válvulas, que o barulho lá que a gente escuta quando a gente está escutando o coração, que é B1 e B2, estão diretamente relacionados a essas válvulas. B1, que é o primeiro barulho que a gente escuta, vai ser o fechamento das válvulas atrioventriculares lá no começo da sístole. E já B2 é o fechamento das válvulas semilunares lá no final da sístole e início da diástole. E agora, só para treinar o conhecimento de você que está assistindo essa aula, vamos agora para uma questão de residência para ver se você realmente conseguiu compreender os conceitos que foram abordados até aqui. Essa questão de 2014, ela diz o seguinte: uma mulher de 74 anos foi trazida à emergência após queda, com perda transitória de consciência de curta duração, mas sem convulsões ou relaxamento esfincteriano. Familiares relataram que a paciente vinha há um mês se queixando de desconforto no tórax anterior ao caminhar e subir escadas e de cansaço dos esforços na última semana. Ao exame físico, mostrava-se lúcida, em bom estado geral, corada, sem déficits motores, com pressão arterial de 148 por 76 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto e ritmo sinusal ao monitor. A ausculta cardíaca revelou B1 normal e B2 diminuída, com sopro sistólico, grau 3, ejetivo irradiado para fúrcula e carótidas com lentificação em sua fase ascendente. Os pulmões estavam limpos. Qual o diagnóstico mais provável? Pense aí. E aí, já tem uma resposta? Vamos lá. A gente pode pensar que o diagnóstico mais provável para este caso é uma estenose aórtica. E por que será que é uma estenose aórtica? Vamos pensar primeiro que a gente tem B1 normal e B2 diminuída. Então a gente pode pensar que não existe um problema lá com as válvulas atrioventriculares. Se a gente vê uma B2 diminuída, significa que a válvula aórtica ou pulmonar não está conseguindo fazer o seu papel direito, ou seja, não está conseguindo fechar direito. A gente também sabe que esse sopro que está acontecendo no momento da sístole, que é o momento em que o sangue está sendo ejetado do ventrículo, tem grau 3, que é um grau relativamente alto, e ele está sendo irradiado para a fúrcula. E logo ali na fúrcula a gente tem o arco carotídeo, o arco da aorta, e ali a gente consegue ouvir esse sopro, que significa que esse som está sendo originado da parte aórtica e não pulmonar das válvulas cardíacas. Deu para entender? Espero que sim. Agora a gente vai passar para uma outra parte da aula, parte final, que a gente vai entender um pouquinho mais da função do coração como uma bomba dentro do ciclo fisiológico do corpo. Então a gente já viu o que acontece no ciclo cardíaco. A gente viu que basicamente o coração faz é pegar o coração que está chegando nele e mandar ele de volta para a circulação. Mas por que a gente precisa de um coração, um órgão específico voltado para essa função? A gente precisa disso porque a gente precisa de força, a gente precisa de pressão nesse sangue para que ele consiga circular por todo o nosso corpo. E aí a gente relembra que a principal função do coração é manter uma diferença de pressão dentro do sangue. Fazer com que o sangue que está indo para a circulação tenha uma pressão grande, tenha uma pressão alta para que ele consiga chegar nos vasos, depois sair lá das artérias, ir para as arteríolas, fazer tudo que o coração precisa fazer para transportar nutrientes, oxigênio, muitas outras coisas, hormônios e seja lá o que for, e depois pegar esse sangue de volta e levar de volta lá para o coração para que ele consiga ser bombeado de novo. E tudo isso acontece porque existe uma diferença de potencial da pressão. E essa diferença de essa diferença de pressão, ela vai ser provocada pelo músculo cardíaco, o miocárdio.
E a gente pode analisar o coração como se fossem duas bombas separadas, uma bomba direita e outra bomba esquerda. A bomba direita é responsável por pegar aquele sangue que está chegando à circulação corpórea, lá pelas veias cavas, e depois mandar esse sangue lá para a artéria pulmonar, para que ele vá lá para o coração e faça a troca gasosa. E depois, esse sangue está saindo lá do pulmão, vai voltar ao coração pelas veias pulmonares, lá para o átrio esquerdo, e vai para o ventrículo esquerdo para ser impulsionado lá pela aorta para toda a circulação corpórea, para toda a circulação sistêmica. Então a gente pode entender o coração com uma bomba direita e outra esquerda. A bomba direita ela é um pouco mais fraca que a esquerda. Nós vamos revisar alguns dos conceitos que a gente já viu, mas só para eles ficarem bem fixados no conhecimento de quem está assistindo. Como a gente tinha visto antes, a gente tem lá o átrio, que vai ser onde o sangue vai chegar, e o sangue que está lá no átrio vai fluir para o ventrículo. A maior parte dele, 80%, vai fluir tranquilamente, não vai precisar de uma força ali aplicada pelo átrio para chegar no ventrículo. Isso acontece lá principalmente no terço inicial da diástole, enquanto esses 20% restantes, que vão ser responsáveis daí pelo átrio, para empurrar esse sangue lá para o ventrículo, vai acontecer no terço final da diástole. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver também uma coisa interessante. A diferença de pressão, ou no caso a pressão existente em cada um dos vasos do nosso corpo. A gente consegue ver que lá nas artérias, seja ela aorta, ou grandes artérias, ou pequenas artérias, e até mesmo as arteríolas, o sangue tem uma pressão muito grande para conseguir atravessar barreiras, entrar dentro de uma célula, ou seja lá o que for. E aí depois a pressão dele vai diminuindo. E isso vai fazer com que ele tenha um fluxo de volta para o coração, para as veias. Começando lá nos capilares, que vão para as venulas, depois para as pequenas veias, depois chegando até em veias grandes como as cavas. E como eu disse antes, a gente tem duas bombas, a esquerda e a direita. A parte pulmonar, que é a parte direita, vai fazer uma pressão mais fraca. Não precisa fazer uma pressão tão grande como, por exemplo, faz a bomba esquerda, que precisa mandar o sangue para todo o corpo, já que o sangue que está saindo da bomba direita só vai ir para o pulmão. E só para vocês verem como é pequena a força que o átrio faz, ele vai exercer uma pressão máxima aí de só uns 10 milímetros de mercúrio, que é muito pouco em comparação com o que, por exemplo, o ventrículo consegue fazer. Lá uma pressão de 120, 140, 150 milímetros de mercúrio em condições fisiológicas. E basicamente ele está ali, o átrio, para aumentar a eficiência e a eficácia do bombeamento ventricular. Porque o sangue daí consegue chegar lá no ventrículo de forma mais adequada, consegue encher mais o ventrículo e, por consequência, daí também vai sair mais sangue do ventrículo. Em condições de repouso, o coração poderia operar normalmente sem essa força aí do ar, como eu tinha dito antes para vocês. A gente só vai perceber essa diferença durante o exercício físico. E aqui, ó, só para mostrar para vocês, já falamos sobre isso, já vimos antes naquele gráfico, mas só para elencar um pouquinho aqui em tópicos. O ventrículo vai sempre se encher durante a diástole. Vai ter ali primeiro o enchimento rápido, que é aquele momento em que vão se abrir as válvulas atrioventriculares, e aquele grande sangue que está dentro lá do átrio vai ir para os ventrículos de uma forma autônoma, sem a pressão do átrio. Depois a gente vai ter um período de enchimento lento, em que já não vai ter tanto sangue lá dentro do átrio para chegar no ventrículo, e aí vai reduzindo a velocidade com que ocorre esse fluxo. E por fim, vai ser o período de enchimento contrátil do ventrículo, que vai ser nesse momento em que o átrio vai se contrair para dar aquela empurradinha final no sangue para dentro do ventrículo. Então, depois que o ventrículo já está cheio, ele vai pegar e vai empurrar o sangue para a circulação corpórea durante a sístole. E como eu disse antes, vai ter aquele período de contração isovolumétrica, em que as fibras cardíacas vão começar a se amassar, vão começar a se contrair, mas não vai estar ocorrendo uma mudança no volume. Vai depois ter o período de ejeção, em que as fibras cardíacas vão se reduzir, vão empurrar esse sangue para fora. E depois a gente tem o período de relaxamento isovolumétrico, em que essas fibras cardíacas vão estar se relaxando, mas que não necessariamente elas vão estar aumentando de tamanho, elas vão ficar no mesmo tamanho. E aqui, ó, só para resumir tudo que a gente viu até agora, a gente vai ver de novo que o átrio é uma bomba fraca, que serve como uma câmara de entrada para os ventrículos, ajudando a mover o sangue para ele. Vocês vão ver em livros como Guyton ou Silverthorne e tal, em que a tradução às vezes traz de que o átrio seja uma bomba de escova. Eu não gosto dessa terminologia, primeiro porque ninguém sabe o que é uma bomba de escova, tu pesquisa no Google, o Google também não te dá nenhum resultado satisfatório. Então eu coloquei aqui uma bomba fraca.
que até está mais em consonância com o que está no material em inglês, que chama isso de primer pump. Uma bomba ali inicial, só para dar aquela forçazinha final. Não é a bomba principal, por assim dizer. E depois a gente tem o ventrículo, que também vai ser uma outra bomba e vai ser a força principal de movimento do sangue, forçando ele através da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica por todo o corpo. E só para deixar aqui, ó, para vocês verem, analisem muito bem esse gráfico. Aqui vocês têm basicamente todas as funções que ocorrem durante o ciclo cardíaco e para entender o coração como uma bomba. Aqui, olhando esse gráfico, existem todas as informações que você precisa para entender esse conteúdo. É claro que não substitui a leitura das bibliografias e dos livros aí existentes. Elas ajudam muito a explicar esse conteúdo também. E eu agradeço a atenção de vocês por esse momento e nos vemos em uma próxima aula. Aqui eu deixo também as bibliografias que eu usei para fazer esta aula e desde já agradeço pela atenção. Muito obrigado.